Há tempos, o legislativo brasileiro não tinha a previsão de votar tantos projetos importantes para o setor de energia. Na agenda estão discussões sobre fontes energéticas já existentes e outras que só poderão ser exploradas após definição no Congresso. Biocombustíveis, energia eólica offshore, geração a partir de biomassa. Tudo isso precisa ser compreendido por parlamentares. Em meio a isso, ainda há, por vezes, ruídos na relação com agências reguladoras. É para conversar sobre isso que o Jaule, podcast de energia do Jota, recebe o senador pelo estado de Rondônia, Confúcio Moura, que também é presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. Esse podcast é uma parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética, e eu sou Marla Sabino, analista de energia do Jota. Senador, gostaria de agradecer ao senhor por aceitar o nosso convite e por essa conversa, esse tempinho que o senhor vai ter com a gente. E eu queria começar sobre algumas pautas do setor de energia elétrica. Queria que o senhor começasse falando um pouco como tem sido a participação da Comissão de Infraestrutura nessas pautas e nessas discussões. A Comissão de Infraestrutura, logicamente, o tema energia está inserido no contexto dela e todos os projetos apresentados, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, terminam passando por lá, obrigatoriamente. Ou elas vão como uma votação que não seja terminativa, ou às vezes a gente encerra o assunto lá mesmo, e de lá já vai direto à sanção presidencial. Pelo regimento interno do Senado, compete à CI opinar sobre projetos que tratem de transportes de terra, mar e ar, obras públicas em geral, minas, recursos geológicos, serviços de telecomunicações, parcerias público-privadas e agências reguladoras. Então, nós estamos à discussão de você para as perguntas e vamos começar. Tem algumas matérias relacionadas ao setor de energia que estão na Comissão de Infraestrutura. É o caso, por exemplo, de eólicas offshore, é o caso do combustível do futuro. Queria saber se a gente tem alguma perspectiva para essas pautas, como estão as discussões. Essa eólica em offshore foi distribuída para o senador Everton, do estado do Maranhão. Ele já deve me apresentar esse relatório, ele estava só fazendo o fechamento. A gente precisa, mais rapidamente possível, fazer essa votação. Há uma manifestação de interesse muito grande do empresariado brasileiro e também estrangeiro para que o Brasil tenha um marco regulatório correto sobre essas iniciativas empresariais em alto mar, no mar, sobre a produção de energia. Um decreto de janeiro do ano passado definiu regras para a cessão de uso de espaços físicos e aproveitamento de recursos naturais em águas brasileiras para a exploração de energia eólica offshore. Apesar disso, empresas, governo e o legislativo consideram importante uma definição pelo Congresso de um marco regulatório para a atividade no país, a fim de garantir segurança jurídica aos investidores. Então, ele está dependendo dessa conclusão do relatório dele. Ele já fez algumas audiências públicas, está preparado. Então, fechando, a gente já vai a plenário e, votando na nossa comissão, talvez vote na mesma semana no plenário. Inclusive, o presidente Rodrigo Pacheco já me cobrou essa votação, tirar o projeto de lei da minha comissão. O senhor acha que consegue destravar esse PL das eólicas offshore até o meio do ano, até... A gente já está quase, né? A gente já está em junho, ali até julho. Eu creio esse mês, se o senador Everton me entregar esse relatório numa semana, na próxima, a gente já vota. Entendi. A não ser que a única coisa que pode acontecer é um pedido de vistas por mais uma semana, mas logo depois retorna e é possível a gente votar antes do recesso. Ótimo. Combustível do futuro tem alguma perspectiva parecida ou é mais complicado? O combustível do futuro, como o nome fala, são todos os combustíveis que nós não temos ainda, né? Então, esse está na mão do senador veneziano Vital do Rego. Ele está estudando, ele já fez acho, 2 ou 3 audiências públicas. Ele já deve estar bem preparado para a redação do seu relatório, não é? Nós estamos aguardando
justamente ele nos entregar para votar. Essa eu não posso dizer se ele me entrega antes do recesso ou depois. Fica para o segundo semestre, né? Mas é também um relatório, uma lei necessária para que a gente feche todo esse portfólio de energias possíveis, as existentes e as que virão, né, que estão num debate acalorado, e a gente verifica já uma manifestação de interesse de todas as áreas, né, que existe mesmo do hidrogênio verde e outras formas de energia, que realmente a gente já recebe visitas de instituições bancárias, de empresários, justamente procurando saber informação de quando a lei tramita, quando há perspectiva de aprovação. Então, com isso tudo cercado, logicamente, os investimentos estrangeiros no Brasil serão substanciais, um aporte de recursos altíssimos, porque tudo isso é muito caro, principalmente as eólicas em offshore, porque a gente não tem ainda experiência com ela, a não ser experiências isoladas aqui e acolá, mas a gente não tem, e a gente não sabe ainda as profundidades, os custos das plataformas, os motores necessários, né, toda essa engrenagem para poder justamente quebrar a molécula de água, não é, para a produção do hidrogênio verde, ou mesmo da energia da eólica, que é dos ventos, né, e dos ventos, que não tem o custo de produção. Mas o estado do Ceará está muito entusiasmado, o estado do Rio Grande do Norte também está muito apreensivo e falando está uma disputa no Nordeste, né, para qual o estado vai superar o outro. Mas, por enquanto, o Rio Grande do Norte, em terra, tem mais bases, plataformas do que o estado do Ceará, mas os dois estão avançando muito. O senhor vê isso também como uma possibilidade de desenvolvimento social para essas regiões? Muito, muito importante, porque além da geração de empregos, a geração de tributos para os estados, também a formação de engenheiros especializados, técnicos dessa área, são um novo rumo da mão de obra brasileira para essas modernas tecnologias de produção de energia. Então eu creio que será muito oportuno e será assim, muito interessante para o Brasil. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Todos esses temas que a gente está conversando aqui tem muito a ver com transição energética, né? Hidrogênio verde, combustível do futuro. Queria saber como o senhor acha que tem que ser a presença do Senado nessa discussão, do Congresso. É importante que o Congresso participe? Porque o governo fala muito, tem uma série de acordos internacionais. Como o senhor acha que tem que ser a participação do Congresso? A ideia do governo federal é aliar a necessidade de implantação de matrizes energéticas limpas com a retomada da industrialização no país, estagnada desde a década de 90. Para isso, pretende estimular empresas com incentivos e participações a montar ou adaptar cadeias de produção industrial ligadas ao hidrogênio verde e aos carros elétricos. No entanto, especialistas alertam que, embora esses sejam setores promissores, é preciso um planejamento integrado que envolva opções mais acessíveis e imediatas. Logicamente, o Senado e a Câmara dos Deputados é a casa do debate, da divergência. Como são assuntos novos e assuntos também, todo mundo tem que estudar muito. Ninguém sabe nada assim sobre esse tema, a não ser os especialistas mesmo. Para a gente falar nesse tema, a gente tem audiências públicas, ouvir os especialistas. E então, depois desse esclarecimento, eu acredito que não haja oposição para esses investimentos, porque é recursos altos, importantes, além de a própria Petrobras fazer investimento, outras
petroleiras mesmo vão entrar no ramo de energias alternativas. A Petrobras está ansiosa, embora é petróleo, mas ela vai caminhar para o outro lado, né? Então, investimentos nacionais, investimentos internacionais, ou então até mesmo conglomerados empresariais mistos, né, de vários países. Para além desses temas, o senhor vê no segundo semestre esse tema de energia voltando na Comissão de Infraestrutura? Tem algum tema que está no radar do senhor que o senhor queira discutir? Aqui é muito frequente, a comissão ela é muito demandada, todos esses temas. Isso não termina de uma vez. Você faz uma lei, essa lei não fica completa de uma pancada só. Logicamente, ela vai precisar de alterações, retornam. E também tem um oceano aí de alternativas de produção de energia elétrica, os biocombustíveis, que também é uma fonte maravilhosa, que nós temos, dominamos bem o etanol da cana, etanol do milho, etanol e outras produções de energia de biomassa. Então, todas são formas muito interessantes de energia que retornarão, e isso é muito importante, o uso de todos esses compostos. A biomassa, você fala assim, mas será que nós vamos ter energia com a biomassa? Biomassa significa toda essa madeira, significa até mesmo o bagaço da cana. Então, tudo isso faz parte da biomassa. Então, o volume de cana, o volume de materiais, cascas de cereais, né, já extraídas das usinas, toda essa biomassa pode ser transformada em energia. Então, nós temos muito a variação de temas, o campo é só para bons especialistas debaterem, porque o assunto exige conhecimento técnico, né? As experiências que nós temos sobre esses assuntos novos são mais na comunidade europeia, isoladamente nos Estados Unidos e outros países, mas não tem nada assim muito deslanchado. Tudo, quando a gente fala em hidrogênio verde, quando fala em eólica e offshore, quando a gente fala em todas essas outras formas, a gente verifica que no mundo não existe ainda uma produção em escala grandiosa para abastecer um continente. Então, todos são estudos, são experiências aqui e acolá, mas não existe assim para valer. E tudo muito caro ainda, porque quando começa a produzir esses maquinários, as indústrias, então é mais sob encomenda e é mais restrito. Quando a escala aumenta, então é que baixa os preços, né? Então, por enquanto, está tudo muito caro, muito difícil, mas é um mundo admirável, não é? É muito interessante. No setor de energia, alguns agentes, não sei se o senhor já ouviu isso, provavelmente, mas até o próprio governo tem falado de retomar o protagonismo, né, nas pautas de energia. Queria saber a opinião do senhor sobre isso, né, porque muitos também são debates, como o senhor falou, técnicos, complexos, que muitas vezes exigem debate público, que é o que acontece ali nas comissões. Queria saber a avaliação do senhor sobre isso. Se há um protagonismo do Congresso, se o senhor acha isso, se o senhor acha que é importante a participação parlamentar. O Brasil já é protagonista na energia limpa, né? Nós já estamos assim com as nossas matrizes energéticas das hidrelétricas, corresponde a 50% da produção de energia. A eólica tem, aliás, a solar é a segunda em produção no Brasil. A eólica é a terceira. E aí vai aumentando. E isso tem crescido demais. Você olha os gráficos de crescimento, é uma coisa assim, a gente vinha lá embaixo na rasteirinha, de repente agora é um pico bem alto e estamos produzindo muita energia já. Na energia solar, vem barateando progressivamente todos os painéis, os impostos também, alguns incentivos têm sido dados, e a gente pensa o seguinte, são grandes matrizes. Então, a maioria da produção de energia solar no Brasil vem das residências, vem dos prédios, vem assim de algumas indústrias isoladas, e algumas usinas grandes também já existem, mas a maioria esmagadora, não tem o índice aqui 70% ou 70%, vem das residências, a pessoa comprando painéis, pondo na casa, bater na conta de energia, e o excedente joga nas redes, nas linhas de transmissão,
que já existem nos sistemas regulados, né? Então isso, tem ido bem, e o protagonismo do Brasil é justamente a sua possibilidade de ter essas energias hidrelétricas, eólicas, solar, e também a biomassa, né, e todas as outras variáveis do futuro. A diversidade de fonte. Né? A diversidade, e hoje nós estamos muito bem em comparação com outros países que usam muito combustível fóssil. Porque é um país que tem a capacidade de produção de eólica, um país que tem a capacidade de produção de solar, um país que tem a capacidade de produção hídrica, um país que tem a capacidade de produção da biomassa, um país que tem a capacidade de produzir hidrogênio verde, um país que tem o biodiesel, um país que tem o etanol, que nós temos, é praticamente impossível da gente ser batido por alguém. E nós ainda vamos reduzir as emissões de gás carbônico bastante quando você jogar esses combustíveis na frota, nos caminhões, nos ônibus e nos carros. Você está vendo aí realmente o fervor dos carros elétricos, né? Já entrando muito carro elétrico no Brasil, os híbridos, e também nós vamos caminhar muito para isso. E os biocombustíveis, tem frotas de ônibus movidas a biocombustível, e também o aumento do percentual do biodiesel dentro do óleo diesel. Quanto mais for aumentando para 14%, 15%, 16%, 20%, vai crescentemente, mais vai aumentando a produção no Brasil do biodiesel. E isso é muito bom. Isso aí sim, aí é o verdadeiro protagonismo. É isso aí, nós vamos balanceando, substituindo o diesel pelo biodiesel e outros, e daí a pouco vai se invertendo. Hoje tem mais diesel nos caminhões, nos ônibus, do que o biodiesel. A gente vai subindo o percentual até que eles vão ultrapassando. Esse aí é o verdadeiro protagonismo brasileiro. O senhor considera que a relação da comissão com o governo e com agências reguladoras, como tem sido? A gente tem feito muita audiência, a gente visita muito as agências reguladoras, a gente debate. As dúvidas que a gente conversa com eles, eu mesmo vou às agências, eles vêm aqui bastante. Agora mesmo tinha um aqui da agência reguladora, não é? Então o papel é importante, e as agências reguladoras têm que ser fortalecidas. Elas são técnicas. Eu não tenho gostado de uma ou duas manifestações do Congresso em elaborar propostas de lei de PLNs para desfazer resoluções das agências reguladoras. Eu acho isso ruim, porque a agência reguladora depreende que ela regula o funcionamento de políticas no Brasil. No caso de energia, política energética, elas são técnicos especializados, a não ser casos de suspeição ou denúncias, que aí sim aí cabe investigação, logicamente, dos órgãos judiciais, né? A agência reguladora é uma entidade de Estado, não propriamente uma entidade de governo. O que significa essa diferença? Uma entidade de governo é vinculada à orientação em tudo do chefe do Poder Executivo. Uma entidade de Estado tem uma influência muito indireta do chefe do Poder Executivo, mas tem missões públicas importantes. A missão pública de uma agência reguladora é regular ou serviços públicos como telecomunicações, energia elétrica, ou outro tipo de atividade importante socialmente. Tem muito questionamento em relação a decisões das agências, né? Por exemplo, temos um PDL sobre a ANEEL, que passou pela Comissão de Infraestrutura recentemente. O senhor acha que precisa ter mais calma, talvez, nesses questionamentos? Ter mais cautela? Eu sou contra essas interferências, né? Quando o Fernando Henrique apresentou a criação das agências reguladoras nos seus governos, eu era deputado e votei favorável. Então, nós entendemos que é para tirar essa responsabilidade das decisões de cargos públicos eleitorais. Porque o camarada que ocupa um cargo público no governo, no Ministério de Minas e Energia,
ele vai rodando de acordo com as mudanças de governo. E as agências reguladoras, os seus mandatos nem coincidem com os mandatos de presidente, nem de ministro, eles são intercalados. E do outro lado tem o grupo técnico deles de carreira, altamente capacitado, que também sabe trabalhar. Eles são técnicos de altíssimo nível de formação, têm um nível de remuneração bom. Então, eu creio que as agências reguladoras têm condição e devem ser independentes mesmo, né? Quando tem essa interferência política das agências, eu fico muito triste. É complicado, né? E também porque o Senado tem a opção de opinar sobre os diretores, como a própria comissão vai fazer esse ano, provavelmente com a ANEEL, com a ANP, nos próximos meses. Quando vencem os mandatos dele, ou com um pouco de antecedência, o governo apresenta nomes técnicos. Esses nomes, primeiro, tem que passar por uma prova curricular diante do próprio governo. Depois vem para cá e esses currículos são observados. Depois eles são sabatinados. E depois são votados em plenário, não é? Com voto presencial. Não pode votar remotamente, tem que ser presencial. Então a pessoa tem que ter 42 votos, 45 votos, 60 votos para poder ser aprovado. Então há casos de rejeição de nomes. Quando, por exemplo, qualquer suspeição, ou ele não passa na comissão, ou ele é rejeitado em plenário. Mas habitualmente passa. Senador, para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem do que o senhor vai estar como presidente da comissão olhando nos próximos meses, o que o senhor acha que tem que ser prioridade? Bem, na comissão nós trabalhamos muito com... A rotina nossa são a análise dos projetos de lei que tramitam nas casas. E quando chega no Senado, aqueles relacionados com energia, com ferrovia, com rodovia, com telefonia, todos esses temas ligados à infraestrutura vão parar na nossa comissão. Nossa pauta prioritária são essas votações. E, em segundo lugar, justamente a gente tirar dúvidas das autoridades e também de visitantes que venham justamente saber notícias de andamentos de projetos, de pautas em votação, de convidados especialistas para debater em audiências públicas. Essa é a nossa função na comissão. Então, lá comigo eu tenho um propósito. Primeiro, os projetos tramitam rápido. A demora é somente o parlamentar devolver para a comissão para a gente colocar em votação. Nós não demoramos com o projeto. Lá não tem estoque de projetos. Tem alguns raros, como tem o projeto ambiental de licenciamento, que ele já vem rodando há 22 anos e está aqui na casa há 4 anos. Só na nossa comissão ele está há 3 ou 4 anos. Porque não há consenso, não há ambiente de votação, é por isso que nós não conseguimos ainda colocar em votação. Mas os outros projetos passam muito rapidamente. Não tem projeto encalhado lá. Os projetos que existem são falta de harmonia, de ter segurança de voto. Não é? Porque, às vezes a gente põe para votação, mas sabendo que vai ser rejeitado. Aí eu vejo um projeto tão bom que fica com pena desse projeto ir para a lata do lixo. A gente pega e fica esperando um pouquinho mais para ver se muda a cabeça e vai convencendo um voto, 2 votos, para poder a gente colocar em pauta. Queria agradecer, foi ótima a nossa conversa, muito obrigada e a gente fica à disposição do senhor. Muito obrigado. Este foi o Joule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, área do Jota que guia marcas para pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviane e Tiago Aguiar. Foram os áudios do canal Gov, TV Senado, TV Cultura e Veja.com. Até a próxima!